que Jesus me deu. Graça, graça, graça maior que o pecado meu. Pai Santo, obrigado pelo dia na tua companhia, sentindo o teu Espírito Santo guiando nossos pensamentos, regendo nossas ações. Nossa mente ficou voltada para ti em gratidão pelo teu imenso amor, porque fomos alcançados pelo teu perdão, pela certeza de que o Senhor opera em nós uma transformação segundo a tua imagem moral. Vamos estudar um pouco sobre a erradicação do pecado em nossa vida na volta do Senhor Jesus. A ti seja toda a honra e toda a glória pelo Evangelho. Amém. Bom dia. Boa noite, estão ligados? Deus abençoe. Que o bom Deus mantenha a nossa mente fixa na exposição da sua palavra, simples e profunda ao mesmo tempo. Antes de irmos para a mensagem de Filipenses 1:6, deixa eu recordar um pouquinho do que a gente já falou aqui esses dias. Falar um pouco sobre a providência da salvação. Ela antecedeu o pecado. Efésios ali diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Isso significa que o perdão de Deus foi uma providência, antes de ser uma assistência. Outra coisa, aconteceu fora de nós. Deus amou o mundo, independente se o mundo queria ou não o seu amor. São João 3,16. Foi sem a nossa participação, 2 Coríntios 15:14. Ele nos amou sem que fôssemos consultados, não fomos consultados, 5:8, quando nós ainda éramos pecadores, avessos ao seu amor e à sua graça. Olha lá, envolveu o pagamento dos pecados e ele assumiu a dívida. Tetelestai, está consumado, de João ali. Ofereceu o perdão a todos, essa providência de salvação pôde oferecer o perdão a todos. Por quê? Porque aquele que não conheceu pecado, sobre ele caíram as iniquidades de todos nós. Como ele assume a dívida, ele pôde perdoar os culpados. O crédito da salvação providenciada exigiu arrependimento e confissão de pecados. Todos que passaram já por essa experiência desfrutam do gozo da salvação e a certeza de terem o seu nome no livro da vida. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Concede perdão imediato e pleno, sendo, pois, justificados ou perdoados, creditados o perdão em nossa vida, temos paz com Deus. Cancela a culpa, já não há nenhuma condenação, restaura a parceria. Eu te tomo pela mão e te digo, não temas. Quantos passos eu preciso dar para perto de quem eu tomei pela mão? Quantos? Nenhum. Mas por que muitas pessoas oram assim? Ajuda para que este culto seja a oportunidade de darmos mais um passo para perto de ti, porque é o paganismo infiltrado no cristianismo.
É uma herança maldita do paganismo, onde a religião é um caminhar para Deus que nunca se alcança. Cristianismo não é um caminhar para Deus, é um caminhar com Deus. Eu te tomo pela mão e te digo, não temas, pode banir da sua experiência religiosa essa oração furada de um passo para perto de ti mais, Senhor. Sabe quando vai chegar? Nunca. Nós não caminhamos para Deus, nós caminhamos com Deus. Por isso que eu gosto daquele hino que está aí pelo inário. Meu Deus e eu andamos sempre juntos. É parceria, queridos. É reconciliação, é religação. Não é brincar de salvar, é restauração da amizade. Deus seja louvado. Ok? Olha aí. Nos colocou no reino de Deus. Por quê? Porque Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Garante a vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida. Sob nova direção, João 14, 23. Aquele que crê na minha palavra, disse Cristo, eu e o Pai viremos para Ele e faremos morada nele. Em 1 Coríntios 6, 20, diz que o Espírito também habita. Então, somos habitação da deidade. Quer mais? Isso nos basta. Se é assim, quem olha através de nós é Deus. Quem sorri não sou mais eu. Quem toca já não sou mais eu. É Ele. Daí aquele pensamento inspirado que diz assim, assim fazendo, com essa consciência de Deus morando em nós, ao fazer a minha vontade, estou fazendo a sua. Ao fazer a sua vontade, estou fazendo a minha. Porque já não mais sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. É robotização? Não. É Ele usando a minha vontade, o meu querer, consagrado a Ele. O propósito para o qual fomos criados. Dá para sentir que cristianismo é de fato uma reconciliação plena com o nosso Deus. Olha aí, a dinâmica da salvação, ela foi acreditada, e como que é a dinâmica? Estamos sob novo controle. Olha aí, Romanos 6, 14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Ponto final. Se a dinâmica da graça acontece dentro de nós, não fora. Fora foi a providência. A dinâmica é dentro de nós, ajustando genes, células, sangue, nervos, tendões, articulação, esqueleto, tudo o ser pleno, bio, psico, sócio, espiritual nas mãos do Senhor. Isso é cristianismo. Olha aí, a dinâmica da salvação exige a permanência em Cristo, permanecei em mim. Salvo em Cristo, segurança absoluta, enquanto permanecer nele. Nós não acreditamos na teoria de uma vez salvo, salvo para sempre. Acreditamos salvos, para sempre salvos, enquanto mantivermos ligação com a videira. Mas quem é que quer perder o contato? Transforma o ser. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto é, a dinâmica da salvação é tirar de uma forma e colocar noutra. Consciência de fraqueza temos, não de perdição. O verdadeiro justo, ele tem consciência de que é um fraco, mas não perdido. Porque quando eu me conscientizo que sou fraco, então eu sou forte, porque eu dependo dele absolutamente. E aí eu tenho certeza de vitória, porque
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele não sabe o que é perder uma batalha para o diabo. Ele assume o controle da vida, porque a salvação, a justificação é sim para uma vida cristã vitoriosa. Salvação como um dom de Deus. Assim, salvação não é faça, salvação é feito. Salvação não é realize, salvação é aceite, e nós já a aceitamos. Salvação não é pague, é receba, e nós já recebemos. Salvação não é troca, é dádiva, e nós já acatamos a dádiva. Pecado não foi perdoado, o pecado foi pago. Pecado nós confessamos, e perdão nós abraçamos. Perdão é oferenda, não é conquista. E perdão aceitamos e não suplicamos. Se você quiser suplicar, não tem problema nenhum. Só que você está sendo redundante como cristão. Porque uma oferenda, você não precisa suplicar. Você toma posse dela. E nós tomamos posse. Nunca mais abandonaremos o perdão de Deus. Eu tenho dito o seguinte: apostasia é resultado do cristão não compreender isso aqui. De um modo geral, as pessoas apostatam da igreja, não de Cristo, porque elas nunca chegaram a Jesus. Olha aí, mais de 90% das pessoas que vão embora nunca chegaram a Jesus. Chegaram à comunidade. Chegaram a um corpo de doutrina, mas não chegaram a Cristo. Por isso, uma pessoa que chegou apenas à igreja, ela é sensível. A pior coisa é você lidar com gente sensível. O ímpio é sensível, o justo não é sensível. Ele tem sensibilidade. Se você me machuca, se você me ofende, e eu estou em Cristo, dificilmente você vai conseguir me tirar do sério, porque eu não sou sensível. Agora, mesmo você me provocando e me machucando, eu tenho sensibilidade para com você. Jesus não era sensível, Jesus tinha sensibilidade. Quem chegou apenas a uma comunidade religiosa é um sensível e não tem sensibilidade. O verdadeiro cristão, ele tem sensibilidade, amor pelos outros, e é praticamente nula a sensibilidade. Essa superproteção de um ego doentio, carente. O que eu estou falando agora é para quem tem maturidade cristã, é para crente que já experimentou o poder de Cristo em sua vida. Esse crente muito dodói, que qualquer coisinha não vem mais à igreja, entrega os cargos. Aí, rapaz, você não sabe o que é sofrer. Você não passou, você não teve batismo de sangue ainda. Você não caiu sobre a pedra e se espatifou. Você não aguenta as primeiras baforadas do inferno em cima da sua vida. Você vai abandonar a fé. Vamos parar com essa coisa de sensibilidade. Isso atrasa o andamento da causa de Deus. Sempre por onde eu ando tem história de gente sensível. Me machucaram, falaram mal de mim. Fui lá, ninguém me percebeu. Como se você fosse o centro. Isso é para uma pessoa que ainda não conhece Jesus. A gente entende que ele ainda é muito sensível. Agora, conheceu Jesus, o poder da sua graça. Graças a Deus que você se liberta da sensibilidade. Porque uma pessoa muito sensível é uma pessoa patológica. Ela nem progride direito. É ou não é? Deus nos livre disso. De Jesus disse assim, quando ele era machucado, ele não revidava, porque Jesus não era sensível. Estavam metendo o prego na mão dele e ele dizia, ó Pai, perdoa.
eles não sabem o que fazem. Jesus maravilhoso tinha sensibilidade. Bofetada na cara dele, diz assim: por que você está me batendo? Por que, amigo? Por que, amigo? Ele diz para Judas. Jesus não era dodói, porque quem é dodói não ama nem a si, muito menos os outros. A igreja que o Senhor está preparando para um triunfo final é uma igreja que tem muita sensibilidade, mas não é sensível. Eu sei que o que eu estou falando dói, mas é para doer mesmo, porque é no crescimento tem dor. Mas me magoaram, é porque precisa uma emancipação. O ego é muito, ele é muito sensível. Sair em defesa do eu. Olha lá. Então, agora, vamos dar uma avançada aqui. A salvação em 3 momentos. Olha esse texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios 1, 10. Olha que coisa linda. Falando de Jesus, quem nos livrou, passado, de uma tão grande morte. Foi o encontro com Ele. E que nos livra ainda, presente, santificação. Em quem confiamos que ainda nos livrará, futuro. Mas o importante foi o encontro com Ele. Porque o presente estamos em suas mãos. Assim nós temos no passado um encontro com Ele. Nós chamamos a isso de justificação. Foi uma aceitação. Romanos 8, 24 diz que fomos salvos. O raciocínio de Paulo. No presente é um processo. Nós chamamos isso de santificação. Tem alguém que tem uma Bíblia na linguagem de hoje aí, ou versão internacional? Tem? Quer dizer, nova versão internacional? Vem aqui com ela. Vem logo procurando aí. 1 Coríntios 1, 18. Vocês vão ver essa tradução maravilhosa, colocando no gerúndio, no presente contínuo, o verbo salvar. Você leia para nós 1,18 de 1 Coríntios. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Continua. Entendeu? A mensagem da cruz, obrigado, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Isso é uma atuação sentida, é um processo dinâmico. Cada dia nós terminamos melhores. E quanto ao futuro, nós temos uma promessa e é disso que nós vamos falar hoje. Aí que é o tema de hoje, Filipenses 1, 6. Vamos ler. Que coisa maravilhosa isso aqui, meus queridos, olha só. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha só, eu estou seguro, absolutamente certo, convicto de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Como começou essa boa obra? Eliminando a culpa. A aceitação. Como a obra está acontecendo? Eliminando o domínio da natureza pecaminosa, cada dia ela cede espaço para o reinado da graça. E o complemento dessa obra será no abrir e fechar de olhos. Ao soar a última trombeta, a trombeta vai soar. E nós seremos transformados. Como será essa transformação? Dá uma olhadinha aí para o capítulo 3, o verso 20 de Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem. Olha aqui. Deixa eu mexer um pouco com
alguns de nós aqui. Quantos de vocês lembram de OSPB? Levanta a mão aí, ó. OSPB, quem lembra? Organização Social e Política Brasileira. Mas por que eu dei essa cutucadinha aí? Porque era uma matéria interessante. A moçada tinha muito mais cidadania e civilidade. Cidadania é zelo pelas coisas públicas. Civilidade é zelo pelo próximo. Essa tragédia do Sul, aquilo é total alienação de civilidade, que não tem respeito pelo próximo, pela vida humana. Mas por que eu estou aqui mencionando a OSPB? Porque em OSPB eu aprendi que o país são as leis, que a nação somos nós, é o povo, e que a pátria é o chão, é o torrão. Então Paulo está dizendo, a nossa pátria não é essa aqui, será essa, mas não é essa, contaminada. A nossa pátria está no centro do universo, de onde o Senhor comanda o macrocosmo. E Ele virá para nos levar. Mas antes disso, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. Esse corpinho quebrado. Eu estava aqui na oração do sábado quase morrendo de rir. Porque faz uns 20 anos que, num evento, eu fui passar entre dois carros, e um moleque mexendo no carro do irmão dele, ligou e o carro estava engatado na primeira marcha. O carro foi e eu pulei, mas ele prensou esse joelho aqui. Nunca mais esse joelho ficou bom. E dói quando eu ajoelho com os dois joelhos. E eu ajoelho sempre com esse. Eu ajoelhei o pastor Fuque, né, com o dele também assim. Eu falei, eu tinha que encontrar um amigo. Mas esse corpo quebradinho, ele está com os dias contados, né? Está com os dias contados. E esse corpo, ele vai envelhecendo. Esses dias eu estava olhando no espelho, eu levei um susto e falei, mas que negócio que está acontecendo aqui no meu pescoço? Para cá, tá. E quando a gente vê essas coisas, parece que a gente não estava atento, nunca mais deixe aquilo sair da vista da gente, né? Umas pelhanquinhas aqui que eu não fiz projeto nenhum para elas, e elas aqui. Aí eu lembro de Filipenses 3:20, teus dias estão contados. Não é? E essa é a mensagem do... Olha aqui, ó. De modo geral, o que eu vou enfatizar agora, o protestantismo fugiu disso aqui. Pode olhar os pregadores de televisão aí, se eles chegam nesse ponto. Eles não chegam. Eles chegam até a experiência da justificação, eles dão um tapa na santificação, não tem compromisso com a santificação do ser pleno, bio, psico, sócio-espiritual. A mensagem adventista, ela tem uma preocupação com o ser integral. Ela quer que você tenha bom sangue, bons nervos, ok? Que vai gerar bons pensamentos, boa conduta e que vai se refletir num bom caráter. Se implica no evangelho total. Se eles têm dificuldade de chegar nesse nível de propor uma santificação, como diz a Bíblia, assim seja santificado o vosso corpo. Eles têm dificuldade de chegar na erradicação do pecado, na volta do Senhor Jesus. Como vai ser isso? E daqui a pouco eu vou voltar a falar um pouco isso. Dá uma olhadinha aí em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, vai voltando aí para o capítulo 15 de Coríntios. Vamos ver os versos 50.
Opa, o apóstolo Paulo aqui está dizendo: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue, isto é, essa estrutura, não podem herdar o reino de Deus. O reino de Deus aqui não é reino da graça, é esse que nós vivemos, é o reino da glória. Nem a corrupção, herdar a incorrupção. Corrupção aqui é esse corpo que vai se acabando, e quando deixa de respirar, apodrece em pouco tempo. Esse corpinho não pode herdar o reino de glória. Mas eu vos digo um mistério. Mistério na Bíblia não é algo impenetrável, indecifrável. Mistério na Bíblia tem que ver com as revelações de Deus. Mistério na Bíblia é algo que o Senhor decifra para nós. Nem todos morreremos ou dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, dá uma piscadinha aí, dá? Esse é o tempo que o Senhor vai precisar para transformar o nosso corpo de corruptível em incorruptível. Porque a trombeta soará, os mortos também ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa colocação de Paulo aqui sobre a trombeta, ela chega a ser comovente. Essa figura é tirada da experiência do deserto, quando o povo parava em algum lugar, e o povo ia entrar em movimento, a trombeta era tocada, a nuvem se movimentava, mas a trombeta ecoava dizendo: é hora de irmos embora. Mas era assim uma pálida ideia de que ali não era o lugar deles. Mas um dia essa trombeta vai tocar. E diz que a trombeta é a trombeta de Deus. O que vocês acham desse sopro do próprio Deus? É poderoso? Você acha que tímpanos perecíveis, esses tímpanos aí, aguenta os decibéis da trombeta de Deus? Por isso, o nosso corpo será transformado. Olha o verso 53, diz: por isso é necessário, é imperioso, é indispensável que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Essa natureza, esse pendor para o pecado, ele só vai desaparecer na volta do Senhor Jesus. Qual é a vitória do Evangelho? A vitória do Evangelho é que ele tem poder para neutralizar a força ou suplantar a força do pendor para o mal. A natureza pecaminosa não determina que nós tenhamos que pecar. Pecado na vida do justo passa a ser acidente. Tanto que a Bíblia coloca assim: se alguém pecar, quer dizer, possibilidade existe, mas não existe mais a escravidão do pecado, porque estamos sob nova direção. Agora, na volta de Jesus, essa natureza perversa, pecaminosa, ela será erradicada num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo levou para Adão, que era puro, ficar completamente pervertido? Quanto tempo? Foi imediato. Se o pecado teve a capacidade de perverter plenamente, muito mais tem a graça de restaurar plenamente. Como será isso? Vocês imaginem, esse mundo vai estar um verdadeiro caos, não dá para penetrar, porque a mensagem
da semana não é escatológica, ela é soteriológica. Tem que ver com a doutrina da salvação. Por isso, quem nasceu em Salvador é soterapolitano. Temos algum soterapolitano aqui, tem? É? Baiana. Vamos pegar você como a representante de Salvador. Soteriologia é isso daí, a doutrina da salvação. Escatologia trata dos eventos finais. Mas vamos pegar um pouquinho de escatologia. A volta do Senhor Jesus vai pegar esse mundo completamente destruído. As grandes cidades da terra estarão derribadas por furacões e terremotos, para que o Senhor pudesse salvar alguns, mesmo debaixo dos escombros. A economia do mundo vai estar absolutamente zerada. Caos para todos os lados. As autoridades completamente nocauteadas do ponto de vista econômico e emocional. É no meio desse caos que o Senhor aparece nas nuvens do céu. A terra estará sendo judiada por flagelos que vão envolver parte do mar transformando-se em sangue, os portos marinhos, parte de rios onde o pecado abundou. Úlceras malignas nos homens. O Espírito de Deus terá se retirado da humanidade que não aceitou Cristo e os seus mandamentos. E a humanidade fica completamente entregue ao domínio de demônios, perde o livre-arbítrio, não tem mais condições de optar pelo bem. Completo desequilíbrio social. Não tem hospital que dê conta, nem presídio que dê conta. Não tem engenharia de tráfico que vá segurar nada. Caos no mundo inteiro, carnificina, brigas intestinas. Não se conhece mais quem é irmão de pátria. Os demônios tomando conta. Anjos cercam o povo de Deus, impedem de serem destruídos. É no meio desse caos todos que houve-se um estrondo. Na verdade, é Jeová dizendo: está feito. Isto é, chegou a hora da redenção. A comitiva celestial ela já está se deslocando pelo macrocosmos. Mas olhos finitos não conseguem ver. A comitiva celestial penetra em nossa galáxia, depois em nosso sistema solar. E aí se direciona para esse pobre planeta que treme. Ele treme. Não vira poeira cósmica pela misericórdia de Deus. Essa comitiva celestial, ela vem na glória do Pai. Ela vem na glória do Filho e na glória dos anjos. Um brilho extraordinário, e não haverá noite na terra neste dia, porque a glória do Senhor envolve a terra. Os anjos vão penetrar a atmosfera da terra. E quando eles penetram a atmosfera da terra, milhões de bilhões, esse planeta pega fogo. Mas antes disso, o Senhor transforma os vivos, num abrir e fechar de olhos. Então nós teremos corpinhos adequados para viver na presença dele. E os mortos ressuscitam incorruptíveis. E os ímpios são destruídos. Primeiro pelo deslocamento de ar. Não há quem segure o deslocamento de ar provocado pela penetração dos anjos na atmosfera da terra. E o Senhor envia os seus anjos, diz a Bíblia, que recolhem os seus salvos. E nós vamos para a nuvem onde o Senhor nos espera. Uma retirada espetacular. A primeira transformação mais sentida, no meu ponto de vista, vai ser na visão. O maior choque vai ser na visão. Nós sempre temos uma ideia de que o nosso Deus é grandioso, mas nós não conseguimos nem mensurar uma fraçãozinha que seja da glória desse Deus maravilhoso. Quando os nossos olhos se abrirem para a criação do Senhor, nesse macrocosmos, nós vamos sentir o que é um Deus poderoso.
e começa uma viagem. Uma viagem que vai. Eu tenho certeza que o Senhor preparou esse tour pelo macrocosmos, mostrando os resgatados da terra. E nós seremos aplaudidos por todos os mundos inteligentes que nunca caíram em pecado. Completado o tour, ele direciona a sua comitiva para o planeta de onde ele comanda o universo. Finalmente Jesus se antecipa e diz: venham benditos do meu Pai. A pergunta que eu faço é: você vai querer ficar fora dessa? Só se você cheirou cola na vida, não é? Só se você pirou. É por isso que eu digo, as pessoas não apostatam de Jesus e do seu reino, elas apostatam de uma comunidade. Porque a comunidade faz parte, mas ela é periférica, o centro é Jesus. Como será isso na visão de Paulo? Paulo diz assim em 1 Coríntios 13, 12, ele diz que a nossa visão será uma visão de Deus plena. Ele diz: agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Ver o nosso Deus face a face, com certeza é o nosso maior anseio, estar na sua presença. O que é um corpo glorioso semelhante ao de Jesus? Conforme Filipenses 3:20. Só para vocês terem uma ideia, Jesus ressuscitou. E os discípulos estavam com medo dos judeus, e ele entrou sem que a porta se abrisse. Um corpo glorificado, essa parede pode ser de aço, que para um corpo glorificado é como se fosse uma cortina de fumaça. Eu não consigo conceber como é um corpo glorificado, que se materializa, que se desloca de forma divinal, sem estar preso ao tempo e ao espaço. Por exemplo, nós estamos presos ao espaço da terra e a um espaço nosso imediato. Nós não temos condições de nos deslocar. Nós também estamos presos ao tempo desse planeta. Mas anjo não está preso nem ao tempo, nem ao espaço. Ele entra no tempo de um planeta e no seu espaço e sai. Os habitantes dos planetas, eles vivem no seu tempo e no seu espaço e se deslocam dele a hora que querem. Assim seremos nós. Nunca mais estaremos vítimas do tempo e do espaço, porque poderemos nos deslocar na velocidade do Senhor Deus. Olha essa comparação aqui para a gente fazer o fechamento. Então a justificação foi o encontro com Cristo, isso representou para nós uma aceitação. A santificação é um processo, é esse presente, e a glorificação uma promessa segura e infalível. Assim nós temos justificação como sendo salvação dos pecados passados e santificação, salvação dos pecados presentes. Glorificação, salvação do mundo pecaminoso. Na justificação ele limpou os registros da vida. Na santificação ele conserva limpo os registros. E na glorificação não lembraremos dos registros. Na justificação foi o receber a paz de Deus. Santificação é o manter a paz. E glorificação é o eternizar da paz. A justificação nos libertou da culpa. Santificação nos liberta do poder do pecado, enquanto glorificação nos libertará da presença do pecado. Justificação foi o encontro pela fé com Cristo. Santificação é a caminhada pela fé com Cristo. Glorificação será a caminhada visível com Cristo. Justificação foi o ponto de partida, santificação é o caminho a percorrer. Com Ele, sozinhos nunca. E glorificação, a chegada gloriosa.
Justificação foi nossa entrega à graça. Santificação é o crescimento da graça. E glorificação, a maturidade da graça. Justificação, a natureza carnal foi superada. Santificação, a natureza carnal é vencida. Glorificação, a natureza carnal é erradicada. Justificação, a lavagem das vestes. Santificação, o andar com as vestes brancas. E glorificação será o participar das bodas. Glorificação, a justiça divina foi creditada. Na santificação, a justiça divina é comunicada a todo momento, e na glorificação ela é eternizada. Justificação é o ladrão na cruz, santificação é Enoque com Deus, glorificação é todos nós, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino da glória. Justificação, o encontro com a salvação. Santificação é a dinâmica da salvação em nós, superando nossas fraquezas, nossas paixões corrompidas. E glorificação será a plenitude da salvação. Justificação ocorreu quando éramos rebeldes. Santificação ocorre agora que somos salvos. Glorificação ocorrerá por toda a eternidade. Justificação é: eu não te condeno. Santificação, vai e não peques mais. Glorificação, livres do pecado para sempre. Justificação foi obra de um momento. Santificação da vida na terra. Glorificação, obra da eternidade. James Milton Black escreveu mais de 1000 hinos. Metodista. Amava ser professor de classe para jovens. Um dia, ele disse: quando eu chamar o nome de vocês, vocês não vão responder presente, vocês vão levantar e recitar um versinho bíblico. Quando chegou no número 99, silêncio total. Ele insistiu, mas a menina não respondeu. Ele foi para casa, muito preocupado. Logo ficou sabendo que ela estava muito doente. Ao chegar em casa, ele ficou pensando: e se nunca mais ela responder a chamada? E ela faleceu. Mas ali ele escreveu o seguinte: quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso em luz romper, pedi para os cantores já irem, e aos remidos triunfantes meu Jesus se apresentar, e chamado então eu for, sim, lá estarei. Mais 15 minutos, ele escreve o coro e mais 2 estrofes e a música, uma música dada por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O salvo pode cantar essa música aqui. Eu quero que você se levante em nome de Jesus e cante essa música, sem titubear um pouquinho, porque isso é graça. Pode ficar de pé. Especialmente o coro. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso em luz romper, e aos remidos triunfantes meu Jesus se apresentar, em chamado então eu for, sim, lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Nesse tão glorioso dia
Estava tudo certo com ele, menos a pontuação. Esse hino foi, não precisava tirar o hino do inário, era só mudar a pontuação. Esse hino jogava dúvida, mas a igreja não canta dúvida, a igreja canta certeza. O justo não canta dúvida, ele canta certeza. Esse hino dizia: quem é que vai com Jesus estar lá no céu? Lá no céu, junto com todos os santos seus. Vais tu, vou eu. Vais tu, vou eu. Aí vinha o coro. Vais tu, vou eu. Vais tu, vou eu. Esse hino foi por muito tempo chamado de o jogo do empurra. Vais tu, vou eu, vais tu. Você imagina um crente inseguro da sua salvação cantando vais tu, vou eu. Termina o hino e diz: se você vai, irmão, não sei, comigo a coisa está feia. Era só colocar a exclamação: vais tu e vou eu. Guarda isso na sua mente. A igreja de Cristo reunida não canta a dúvida, ela canta isso daí. Por exemplo, tem um hino que diz assim: quando o rei vier, irmãos, quando o rei vier, ó, que será de ti e mim, quando o rei vier. Isso dá doenças psicossomáticas, porque nós não somos chamados a cantar dúvida, nós somos chamados a cantar: nós o veremos retornando em glória. Por isso, cante a terceira estrofe, seguro da sua redenção em Cristo Jesus. Lidarei por meu Jesus até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando tudo aqui cessar e minha constante labutar, e chamado então eu força em lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Abraça o irmãozinho do lado antes da oração e diga: o céu é tão certo como o ar que respiramos. Deus seja louvado. Graças a Deus, obrigado por esses momentos de louvor. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, olha aqui. Não espere ouvir essa mensagem de qualquer pregação, porque ela não virá. Preciso falar isso aqui. A pregação evangélica contemporânea, ela foi contaminada por um teólogo chamado Rawlinson. Esse cara escreveu um livro chamado Agonia do Planeta Terra, e ele introduziu a teoria do dispensacionalismo. Rawlinson diz que a igreja vai ser arrebatada sutilmente. A volta do Senhor não vai ser assim, glória e majestade, com anjos e trombetas, coisa nenhuma. Vai ser uma saidinha francesa da igreja, assim. Pode esquecer isso, Rawlinson está por fora. Só que ele deixou essa herança. Eu não ouço nenhum pregador pregando mais isso. A igreja pregou muito isso, os irmãos batistas pregavam isso. Até Billy Graham pregava aí, depois foi esquecendo. O evangelho está incompleto, porque a maioria dos crentes fica olhando para a sepultura, esperando ser levado ao céu. A Bíblia diz para você olhar para o horizonte celestial, de onde ele vem em glória e majestade. É preciso que o evangelho seja pleno, para que o crente então tenha a visão real do que o Senhor comprou para nós. Assim, essa é uma bandeira da pregação adventista. Nós jamais arredaremos o pé disso daqui. Jesus vem com poder e grande glória. Os mortos ressuscitarão. E a igreja ressuscitada com a igreja viva transformada, seremos levados para o centro do universo com ele. Essa é a mensagem do evangelho, numa síntese, que ela
possa morar, sarar-se dentro do nosso coração e manter a nossa estima positiva enquanto aguardamos o glorioso dia. Pai, obrigado, Senhor, pelo Evangelho pleno, pela certeza absoluta de que o mal terá o seu fim em nós e na nossa história, em nosso planeta. Porque aquele que completou a obra vai concluí-la em nós e em nosso planeta. Nós entraremos na posse da eternidade e da Tua presença por todo sempre. Obrigado que isso nos dê leveza de vida, suavidade das angústias desse mundo, prazer por recebermos uma missão de comunicar aos outros isso. Vamos voltar para casa agora na certeza da Tua companhia e dos santos anjos. No nome do Senhor Jesus. Amém.